Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje, a gente vai mergulhar no caderno 10, que trata de um tema que parece simples, mas é cheio de detalhes: procurações, subestabelecimentos e revogações. Um tema central no tabelionato de notas, com certeza. Sabe, analisando o material, eu percebi que tudo nesse universo gira em torno de uma única ideia: a cadeia de confiança. E a nossa conversa hoje vai seguir essa cadeia. Gosto dessa abordagem. Como ela é criada, como os limites são definidos, como ela pode ser transferida e, claro, como ela pode ser quebrada. É a melhor forma de enxergar, porque, no fundo, a confiança é a alma do mandato. E como o professor Lessa já aponta logo de cara no caderno, a maioria das confusões em prova começa aí, por não entender a diferença entre a confiança em si e o papel que a documenta. Exato. Eu confesso que, antes de aprofundar, eu usava mandato e procuração quase como se fossem a mesma coisa. Mas são coisas bem diferentes, né? Vamos começar por aí. Vamos. É mais simples do que parece. Pensa assim, o mandato é o acordo. É o negócio jurídico, a relação de confiança entre o mandante e o mandatário. É o quê? A relação em si? Isso. Já a procuração é o instrumento, é o documento que materializa esse acordo. É o papel que o tabelião de notas lavra e que prova que aqueles poderes existem. É o como. Gostei da analogia. Mandato é o acordo de confiança, procuração é o crachá, que autoriza. E quem emite o crachá na sua forma mais segura, a pública, é o tabelião. Precisamente. E isso já nos joga direto numa das regras mais importantes para qualquer concurso: a forma desse crachá. Ah, o famoso princípio da simetria das formas. Ou da atração da forma, exatamente. A lógica é bem direta. Que basicamente diz que a forma do acessório tem que acompanhar a do principal. Se o ato final é superformal, a procuração também precisa ser. Perfeito. O exemplo clássico do Código Civil é com imóveis. Para vender um imóvel acima de 30 salários mínimos, a lei exige a escritura pública. Certo. Pelo princípio da simetria, a procuração para assinar essa escritura também tem que ser pública, não dá para usar um documento particular, entende? A segurança do ato principal puxa a forma da procuração. Faz todo sentido. Mas, claro, não existe regra no direito sem uma exceção para testar o candidato. E o material destaca algumas que são clássicas. Sim, e são as pegadinhas de prova. A primeira é o casamento. Um ato super solene. Pois é. Mas, curiosamente, a procuração para casar pode ser por instrumento particular, só com a firma reconhecida. É uma flexibilização da lei, só que tem um controle. Qual? Ela tem um prazo de validade bem curto, de apenas 90 dias. 90 dias. Anotado. E a outra exceção que sempre aparece? O divórcio extrajudicial. Aqui a regra volta a ser rígida. A resolução 35 do CNJ é clara. A procuração tem que ser pública, com poderes especiais e expressos. E o prazo? Mais apertado ainda. Apenas 30 dias de validade. Nossa, 30 dias. É o tipo de detalhe que, numa prova, derruba quem não está atento. Com certeza. Bom, já passamos pela forma, agora vamos para o conteúdo. Não basta ter o crachá, tem que estar bem claro o que está escrito nele. Vamos falar dos poderes. Ótimo. A análise dos poderes é onde o tabelião atua como um verdadeiro guardião da segurança jurídica. A gente tem que diferenciar os poderes gerais dos especiais. Certo. Poderes gerais seriam para coisas do dia a dia? Exato, para administração ordinária. Pagar uma conta, receber um aluguel. Mas para atos que vão além, que podem diminuir o patrimônio de quem deu os poderes, como vendeu ou hipotecar, Aí precisa de algo mais. aí a lei exige poderes especiais e expressos. A procuração tem que dizer com todas as letras: autorizo a vender o imóvel X, por exemplo. Tem que ser específico. E essa análise detalhada dos poderes, ela não é só um detalhe técnico, né? Lendo o caderno do professor Lessa, uma coisa me chamou muito a atenção: a conexão disso com a prevenção a crimes financeiros. Esse ponto é fundamental hoje em dia. O notário está na linha de frente da prevenção à lavagem de dinheiro. E o próprio CNJ, no Código de Normas, listou o que chama de sinais de alerta. E as procurações estão nessa lista. E em cheio.
procurações com pogyuris muito amplos, genéricos, especialmente aquelas que são irrevogáveis e dispensam prestação de contas. Isso é um red flag gigante. É incrível pensar nisso. Um documento que parece ser só de conveniência pode, na verdade, estar sendo usado para ocultar o verdadeiro dono de um patrimônio. Exatamente. O tabelião, ao questionar uma procuração assim, não está só sendo burocrático. Ele está agindo como um agente de inteligência financeira, um filtro do sistema. Entendi. Agora, vamos imaginar que esse procurador, a pessoa com o crachá, precise de ajuda. Ele pode simplesmente passar esse crachá para outra pessoa? Pode. E essa é a transição perfeita para o subestabelecimento. É a forma de transferir os poderes. E como funciona? Existem basicamente duas maneiras. A primeira é o subestabelecimento com reserva de poderes. Pensa que ele clona o crachá. Ah, boa. Ele passa os poderes para um terceiro, mas ele também continua com os mesmos poderes. Os dois podem agir. E a outra forma? É o subestabelecimento sem reserva de poderes. Aí ele não clona, ele entrega o crachá de vez. Ele transfere tudo e renuncia ao mandato. É uma saída definitiva. Entendi. E a forma disso? Se a procuração original era pública, o subestabelecimento também tem que ser público? Sim, a prática notarial consolidada para manter a segurança e a rastreabilidade dessa cadeia de confiança exige que o subestabelecimento de procuração pública seja feito também por escritura pública. Mantém tudo no mesmo nível de segurança. Ok, a cadeia de confiança pode ser estendida, mas ela também pode ser quebrada. Como é que um mandato termina? Existem várias formas, claro, como a morte de uma das partes, mas os dois atos que mais caem em prova são a revogação e a renúncia. Que muita gente confunde. Exato. Para não confundir, é só pensar quem deu a confiança? O mandante. Então, só ele pode tirar essa confiança. A revogação é o ato do mandante de cancelar os poderes. E a renúncia? A renúncia é o ato de quem recebeu, o mandatário. Ele está devolvendo o crachá. Ele não quer mais o encargo. Então, para memorizar, é simples. Quem dá, tira. Mandante revoga. E quem recebe, devolve. Mandatário renuncia. Perfeito. E quando uma procuração pública é revogada, não basta fazer o ato e pronto, né? O tabelião tem um papel ativo aí. Um papel fundamental. Ele tem um duplo dever de comunicação. Primeiro, ele lança essa informação na CENSEC, a Central Nacional. Que pode ser consultada por qualquer cartório. Isso. E segundo, ele tem que comunicar oficialmente o cartório onde a procuração original foi feita para que seja feita uma anotação na margem do ato, um aviso de que aquilo foi cancelado. Evitar que um documento inválido continue circulando. Exatamente. É a proteção da fé pública. Mas parece que existe uma procuração que é quase indestrutível, uma espécie de superpoder, uma que foge essas regras de extinção. Ah, a famosa procuração em rem suam, ou em causa própria. O fascinante nela, como o professor Lessa explica, é que ela só tem nome de procuração. Como assim? Na essência, ela é um negócio de transmissão de direitos. É quase um contrato de compra e venda disfarçado de procuração. Pera, essa é a parte que mais me surpreendeu. Quer dizer que o negócio já está fechado ali, no ato da procuração? Exatamente. E é aí que mora o perigo e a grande pegadinha. O Código Civil dá a ela 3 características que são perfeitas para questões de concurso. Primeira, ela é irrevogável. O mandante não pode voltar atrás. Isso. Segunda, ela não se extingue com a morte de ninguém. Os herdeiros têm que respeitar. E terceira, ela dispensa a prestação de contas porque o procurador está agindo no interesse dele mesmo. E tem o ponto tributário, que muda todo o jogo. Esse é o pulo do gato. Como em rem suam já representa a transferência do direito, o imposto de transmissão, seja o ITBI ou o ITCMD, tem que ser pago no ato da lavratura da procuração. Não só quando for feita a escritura definitiva. Não. O fato gerador acontece ali. O tabelião, inclusive, tem o dever de comunicar essa operação à Receita. A transferência de fato já ocorreu, então o imposto é devido naquele momento. É uma mudança completa de perspectiva. Uau, isso é uma informação de ouro. Não é um ato preparatório, é o negócio em si. Falando em modernidade, como fica essa cadeia de confiança no mundo digital, com o e-notariado? Boa pergunta. Eu posso estar em São Paulo,
e fazer uma procuração eletrônica num cartório do Acre? Não. Para evitar que seria uma guerra de preços e manter a organização, o CNJ criou regras de competência territorial também para os atos eletrônicos. A regra geral para a procuração é a competência do tabelião do domicílio de quem está dando os poderes, o outorgante. E tem alternativa? Sim, se a procuração for sobre um imóvel específico, ela também pode ser feita no tabelionato da localização desse imóvel. A tecnologia não aboliu a competência territorial. Entendi. Bom, para a gente fechar o raciocínio, se a gente fosse montar um kit de sobrevivência para a prova, com base no caderno 10, quais seriam os pontos que não podem ser esquecidos? Ok, vamos ao fichamento estratégico que o professor Lessa propõe. Primeiro, os prazos. Procuração para casamento, validade de 90 dias. Para divórcio extrajudicial, 30 dias. Anotado. Segundo, a extinção. Mandante revoga, mandatário renuncia. Terceiro, as 3 características da in rem irrevogável, sobrevive à morte e o imposto de transmissão é pago no ato. E o princípio-chave. E, por fim, a espinha dorsal de tudo, o princípio da atração da forma. Uma questão clássica da FGV, como a do material, vai colocar um caso de alguém tentando usar uma procuração particular para vender imóvel de alto valor. A resposta é sempre a mesma. O tabelião deve recusar o ato. Fica muito claro. Entender de procuração vai muito além de conhecer um documento. É sobre forma, sobre os limites do poder e, principalmente, sobre a responsabilidade do notário. Perfeitamente. Como o professor Lessa conclui no caderno, a procuração é o instrumento da confiança. E o notário é o guardião dessa confiança, garantindo que a vontade seja expressa de forma segura, protegendo todos os envolvidos. Isso nos deixa com uma reflexão final, né? No mundo cada vez mais digital, com atos por videoconferência, como esse conceito de confiança, que é a alma do mandato, é preservado e verificado através de uma tela. Um ótimo ponto. Que novos desafios isso traz para a fé pública notarial? Fica a reflexão. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Qual tema gostariam de ver analisado em seguida? Deixem nos comentários. Até a próxima!